Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra as vossas Bíblias no livro de Tito, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 15. Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 15. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura comigo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreenda com toda autoridade, ninguém te despreze. Podeis assentar dando glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Condições para ser salvo. Esta palavra de Paulo está em perfeita harmonia com o ensinamento precioso de Jesus Cristo em seus sermões. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus disse, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É necessário o crente demonstrar arrependimento sincero. O que significa? Mudança radical em sua natureza, mudança radical em seu pensamento, mudança radical em suas atitudes, mudança radical em suas práticas. Não dá para continuar da mesma forma. Ser crente é andar na contramão do mundo. Qual a rodovia que tem mais trânsito aqui, pastor Diogo? Tancredo Neves. Pastor Diogo vai pegar o carro dele, vai pegar Tancredo Neves, mas ele vai andar na contramão. É na contramão que ele vai andar. Pastor, você está ficando maluco? Ser crente é andar na contramão do mundo. O mundo está dizendo que está certo, a Bíblia diz que está errado, então está errado. Eu acredito na Bíblia. O mundo diz que está errado, a Bíblia diz que está certo. Eu acredito na Bíblia, a Bíblia diz o que é certo. Muitas vezes nós entramos nos discursos que vêm da cultura mundana, e isso acontece, vem da cultura lá de fora. Muitos vão dizer assim: não existe um manual para ser uma boa mãe. Outros vão dizer assim: não existe um manual para ser um bom pai. O filho rebelde vai dizer: não tem um manual como ser um bom filho. O mau empresário vai dizer: não tem um manual para ser um bom empresário. Tudo isso é mentira. Está aqui o manual. Quer ser um bom pai? Está aqui o manual. Quer ser uma boa mãe? Está aqui o manual. Quer ser um bom empresário? Está aqui o manual. Quer ser um bom homem, um bom filho? Está aqui o manual. Quer ser o melhor esposo? Está aqui o manual. Quer ser a melhor esposa? Está aqui o manual. Mas o grande problema é que nós somos brasileiros. Brasileiro não usa manual. Brasileiro só usa manual quando quebra. Ele manda vir uma bateria pelo correio.
Quando chega, a ansiedade é tanta, ele sai montando, e monta de um lado, monta do outro. Aí ela fica meia torta, está faltando umas peças, ainda não montou, ele não sabe como resolver. Aí ele vai para o manual, deixa eu ver o que está faltando. A mesma coisa é o crente, ele precisa ser quebrado, precisa estar manco, precisa estar andando fora, para ir atrás do manual. Deus está dizendo nesta noite, não deixe o manual de lado, use o manual. Às vezes pessoas do mundo, sem princípios bíblicos, usam de princípios bíblicos e são abençoadas. E nós nos dizemos crente, mas não usamos de princípios bíblicos. Pastor, irmãos, é a palavra. Há algumas condições para ser salvo. Algumas coisas são inegociáveis. Não dá para mim negociar com a Bíblia. O que está aqui que é certo, o que está errado é errado. Quer você concorde ou não. Mas eu não concordo com esse alemão, com esse galego, não gosto dele. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei quando eu estava pregando ontem. Você não gosta de mim? Não reclama para o seu irmão não. Sabe o que você faz? Fala para o meu pai que está lá no céu, reclama de mim para ele. Porque quando tu pisares no meu pé, eu sou um filho mimado e eu vou contar para o meu pai. Não vou contar para o meu irmão. Por que, pastor? Hoje é culto de doutrina, não é culto de doutrina? Por que, pastor, eu não vou contar para o meu irmão? Porque senão vira fofoca. Fofoca no meio do povo de Deus não dá certo. Se reino dividido não prospera, igreja dividida também não vai prosperar. Pisou no seu pé, você não gostou? Dobre o seu joelho. Pastor, mas isso é bíblico? É bíblico. Mas você não conhece o manual. Mateus 6,6. Quando você for orar, entra lá no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com o teu pai em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto, esse te responderá. Está aí o manual. Ah, pastor, mas tem algumas condições, existe. Dizia, é necessário que o crente demonstre tudo isso. Para ser salvo, o crente precisa de duas atitudes opostas uma à outra. A primeira atitude é no sentido da negação, da renúncia, negar o seu eu. Você sabe por que você é chamado de crente? Sabe por que você é chamado de cristão? É Cristo no centro, não é eu no centro, não é você no centro. O cristianismo é cristocêntrico, Cristo no centro de tudo. É Cristo em mim, a esperança da glória. E a segunda, eu preciso negar, renunciar ao meu próprio eu, a qual Tito fala na parte B do versículo 12 do capítulo 2, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas. A segunda é no sentido positivo, segundo o qual o salvo deve viver. A parte C desse mesmo versículo 12 do capítulo 2 de Tito vai dizer: neste presente século, sóbrio, justa e piamente. Viver sobriamente é viver com simplicidade. E a simplicidade que havia em Cristo. A simplicidade que há em Cristo. A vida de luxo, vida de ostentação, não combina com a condição exemplificada por Jesus. A sobriedade deve fazer parte da minha e da sua vida cotidiana. Nós precisamos viver desta maneira. Essa sobriedade tem que fazer parte da minha vida diária. Quando Pedro escreve a sua carta, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer assim, portanto, cingindo os vossos lombos, do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça
que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Eu tenho que esperar nele, mas eu preciso viver sobriamente e esperar inteiramente nele. Pedro ainda falando, capítulo 4, versículo 7, e já está próximo o fim, e todas as coisas, portanto, sede sóbrio, vigiai em oração. Pedro ainda vai falar mais, capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu e você precisamos vigiar. Não somos super-homens, super-mulheres. Vigie. Ele falou, vigia antes de orar. Vigie em tudo. Mas eu oro, pastor, eu consagro, eu leio a Bíblia. Mas se você não vigiar, o diabo vai te tragar. Viver justamente é ter uma vida pautada na prática da justiça, fundamentada em Jesus Cristo. O meu e o seu fundamento é Ele, é Cristo. Não é a justiça do homem, porque a justiça do homem, ela é falha. A justiça do homem, ela é discriminatória. A justiça de Cristo, no crente, faz com que ele viva de maneira justa, em consequência ali com a sua lei, com a lei de Deus. Quando o salmista escreve o Salmo 23, no versículo 3, ele vai dizer, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Provérbios, capítulo 12, versículo 28, o escritor de Provérbios vai dizer, na vereda da justiça está a vida, e o caminho da sua carreira não há morte. Viver piamente significa viver de acordo com a piedade cristã, é viver em santidade, é viver e respeitar a palavra de Deus. Precisa haver um respeito, e além do respeito precisa haver a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ah, pastor, eu não sei como que era a escola aqui, ou se ainda é assim. Existe uma média. Antigamente era média 5. Quando eu cursei a universidade, a média era 7. Abaixo de 7, dependência. Reprovou, aí fica a matéria para o próximo semestre. Aqui eu não sei qual que é a média, 5, 6, 5. Com 5 eu sou aprovado? Sou? Então vamos lá. Preste atenção, irmãos. Você está com média 5, busque a Deus, vá no manual, se especialize neste manual, suba para a média 6, média 7, média 8, média 9, pastor 10, suba para a média 10, média 10 nos parâmetros bíblicos. Por que está dizendo isso, pastor? Porque se eu estou com média 10, a minha palavra vai dizer que virão dias difíceis. E quando os dias difíceis vierem, eu com média 10, eu caí para média 8, média 7, Jesus volta, eu subo. Mas se você se contenta com média 5, cai para 4,5, 5, 4,5, 3, aí volta para 4, 5. Vem os dias maus, você caiu para 4,5. Jesus voltou, você ficou.
Eu vou falar uma coisa que eu falo para todas as congregações a qual eu passei e dirigi. Só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. Se for para ficar aqui, não vale a pena. Sabe por que não vale a pena? Porque é diferente. Jesus vai dizer que o caminho é apertado, é estreito, mas conduz à vida eterna. Espaçoso, largo é o caminho do mundo e conduz à morte eterna. O jugo é diferente. Ah, pastor, mas ele é um gatinho da escola, você não está entendendo. Todas as meninas queriam ele, pastor, e ele olhou para mim, e eu olhei para ele, e ele falou: nossa, é você mesmo. E eu não sei, pastor, o que eu faço? Foge. Foge. O jugo é desigual. Para ele vai ser mais fácil, ele está no mundo. O caminho para ele é largo, é espaçoso, é estreito para você. No Nordeste, uma vez aconteceu isso com uma moça, mas ela era crente. O rapaz passava na frente e falava assim: olha, eu quero namorar com você. E ela falava assim: só quando você vir na igreja. E ele falou: então tá bom. Quando tem culto? Quando seu culto? Ele foi no culto. Chegou no final do culto, ele falou: olha, já vim no culto, vamos namorar? Ela falou: peraí, meu filho, tu nem aceitou Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Ele: tá bom, no próximo culto eu volto. Entrou e ele falou: que hora que é essa que esse cabra vai falar para aceitar Jesus? Ele não vai falar não. Quando o irmão falou: tem alguém que quer? Ele falou: sou eu quero. Eu quero, já quero. Aceitou. E aí, agora vamos namorar? Ela falou: meu filho, não é assim também não. Você precisa se batizar nas águas. Não é desse jeito. É nas águas. Ô pastor, quando que vai ter batismo, meu filho? Daqui 3 meses. 3 meses, pastor? Não tem uma piscina aí num clube não, o senhor vai lá e me batiza. O senhor não está entendendo, a situação é urgente. E ficou ali o pastor, até o pastor batizar ele, batizou, ele saiu da água, se trocou, ficou todo cheiroso e falou: agora vai, vamos namorar? Ela falou: ainda te falta uma coisa. E ele falou: o que é? Ela falou: tu ainda precisa ser batizado no Espírito Santo. Você nasceu da água, mas a palavra vai dizer que precisa nascer da água e do Espírito. Ah, rapaz. Aí o jovem começou: pastor, quando tem culto de oração? Domingo de manhã, meu filho. Então estou aqui. E o pastor falava: hoje vai ter uma vigília. Pastor, posso ir com o senhor? E vai. As irmãs do ciclo de oração, orando às 2 horas. Irmãs, posso vir orar com as irmãs? E foi 3 meses. E o caboclo ali batalhando. Até que com 3 meses é batizado com o Espírito Santo. Termina o culto, ele vai embora e não fala com a menina. Passa uma semana, também não fala com ela. 15 dias nada. 1 mês, a menina foi procurar ele. Falou: e aí, meu santo? Você chegou no nível bom, né? E você nem foi me procurar? Ele falou: nem fui e nem vou mais. Eu provei de algo muito diferente. E o que eu quero para a minha vida é Cristo. Eu ainda não estou no tempo de namorar. Eu quero é trabalhar para Cristo. Com Cristo é diferente, irmãos. Você é diferente. E é assim, o jugo é desigual. Então você precisa viver pautada nessa palavra. Eu preciso ter cuidado com o meu comportamento. Não é sem finalidade, mas tem um propósito muito elevado. A face, a vinda de Cristo. Quando Paulo ainda está escrevendo em Tito, capítulo 2, versículo 13,
Paulo vai dizer: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo doutrinou os coríntios. A igreja de Coríntios foi doutrinada por Paulo acerca da salvação, demonstrando de forma consistente que para ser salvo é necessário permanecer no caminho estreito. Quer ser salvo? Caminho estreito. E eu preciso obedecer a palavra de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tinha anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que creres em vão. Tem algum ser. Quando Paulo fala com os coríntios, existe ser. Aí ser, o ser indica condição indispensável para a salvação. Se é que você reteve aquilo que foi anunciado, se é que você crê e que você não está crendo em vão, existe esse ser. Sem a permanência, a retenção dos ensinos de Cristo, a fé do crente é vã, a fé do crente é morta. A carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17, vai dizer assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Somente valorizando a graça salvadora, é que o crente pode fazer parte do povo de Deus. Paulo diz a Tito, que Jesus, no capítulo 2, versículo 14, o qual se deu a si mesmo, por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si, um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. 1 Pedro vai dizer para mim e para você no capítulo 2 e versículo 9: mas vós sois a geração eleita. Presta atenção, geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, não receba o evangelho de qualquer forma. Não dá para ser crente hoje e crente amanhã. Olha, eu sou crente quando me convém. Quando não me convém, eu não sou crente. Você precisa ser crente até o tutano, como diziam alguns nordestinos. Ser crente até debaixo d'água. Você precisa ser crente em todos os momentos. Você precisa ser crente até quando você não está vestido de crente. Pastor Diogo falou, Rafael, pastor surfista. Eu gosto sim de surfar. Surfo muito menos do que eu consegui. Às vezes dirigindo igreja, às vezes eu consigo ir para o mar uma vez por ano, 2 vezes por ano. E eu fico ali e eu dependo totalmente de Deus. O surf não é para quem quer chegar lá e ficar em pé na prancha. Às vezes você fica 1 hora, 2 horas dentro do mar e não pega uma onda. Sabe por quê? Porque lá eu sou totalmente dependente de Deus. Quem manda a onda é Ele, quem manda o vento é Ele, quem faz subir a maré é Ele, quem faz descer a maré é Ele.
Só que quando você me vê lá, eu nunca surfei de terno e gravata. E também nunca ministrei com roupa de surfista. O que você está querendo dizer, pastor? É que tem o lugar certo e hora certa. A melhor coisa para o crente é ser reconhecido como crente quando não está vestido de crente. Porque num domingo à noite, lá em São Paulo já é assim, aqui então deve ser certeza. Num domingo à noite, num calor de Sergipe, aqui que é um calor nordestino. Domingo à noite, de terno e gravata, é crente. Não é advogado, não é juiz, não é delegado. É crente. Com roupas sociais, vestidos ou saias, bem comportada, bem elegante. No domingo à noite, não estão indo para uma festa. É crente. É crente. Principalmente se estiver com a Bíblia debaixo do braço. Aí é crente mesmo. Agora, eu quero ver ser reconhecido como crente quando você não está vestido de crente. Essa é a melhor coisa para o crente. Uma vez eu estava nadando. E para nadar, irmão, eu sinto muito. É roupa de banho, touca e óculos. Não dá para me nadar de terno e gravata. E eu estava terminando a minha série. E um senhor bateu em mim e eu terminei, parei. Dei atenção para ele, falei, pois não. Ele falou, não, é que eu estou usando a raia. Eu estou com um problema no joelho. E começou a falar. Eu falei, não, fique em paz, já terminei a minha série, eu já estou indo embora. Ele olhou para mim e falou assim, você é crente, não é? Eu falei, para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a minha face resplandece como um espelho, Cristo. Pedro até tentou, mas não conseguiu. Você é um deles, você fala como ele, você parece com ele, não tem como negar. Agora não pode ser ao contrário. Ei, você era crente, é? Ou você se converteu foi agora? Existe dois tipos de crente, irmãos. Existe o crente que vai subir e o que vai ficar. Existe crente que às vezes as pessoas reclamam, falam, mas ele é crente, ele só ainda não é convertido, ele precisa se converter. Pastor, mas tem, aqui em Sergipe não, só lá em São Paulo, lá em São Paulo tem, aqui em Sergipe não tem essas coisas, em Sergipe não existe crente, lá tem, mas por que lá tem, pastor? Porque ele não usa o manual. E conhecereis a verdade, e a verdade vos ainda não é liberto. E o crente que não é liberto, ele tem algumas dificuldades. E eu não posso reclamar do crente que não é liberto para o pastor Claudinei, para o pastor Diogo, para os membros, não. Para o crente que ainda não é convertido, que ainda não é liberto. Eu sou um filho mimado, eu reclamo para meu pai. Ô pai, olha lá, ajude ele nas dificuldades, nas fraquezas. Ajude ele, pai, visita ele. E é assim que nós temos que proceder como cristãos, como verdadeiros cristãos. E aí nós precisamos cada vez mais buscar, conhecer dessa palavra, conhecer o nosso Deus, praticar. Porque o difícil é praticar, o desafio está em praticar. Para você melhorar, você precisa de 3 fases. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa entender a palavra de Deus. Muitos crentes ainda não passou nem no primeiro passo. Ele não pega na Bíblia o dia inteiro. Ele não pega na Bíblia a semana inteira. Vai pegar na Bíblia só no domingo. Ele ainda não passou nem do primeiro passo. Como que vai ser liberto? Não tem como. O segundo passo é entender. Aí para entender demanda um pouquinho mais de tempo. Porque eu leio algo na Bíblia e eu não entendo.
Eu continuo lendo o versículo e eu não entendo. Aí eu tenho que ler todo o capítulo, ainda não entendo. Aí eu tenho que ler o livro inteiro, aí eu não entendo. Aí eu tenho que ir lá em Gênesis para ver o que aconteceu com Adão, por causa do pecado dele, que Jesus... Aí eu passo a entender. E nesse nível, tem um monte nos dias de hoje, chamados de coaches, que usa a palavra de Deus como motivacional, como evangelho de facilidades, a qual a minha Bíblia não prega. O que Jesus me prometeu foi aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É isso que ele vai falar. Então, esse boom dos coaches, eles estão no segundo nível. E eles ganham muito dinheiro. Mas o terceiro nível, nenhum coach quer. Que é compreender aquilo que se entendeu. Está querendo dizer, pastor, praticar aquilo que se entendeu. É quando eu pratico que eu passo a compreender. É quando eu pratico. Jesus veio a essa terra e ele não traz nada novo. Um jovem pergunta para ele qual dos mandamentos é mais importante. E ele cita a Torá, ele cita o Velho Testamento. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Esse é o primeiro e único mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele estava falando dos 10 mandamentos. Relação entre Deus e o homem. Relação entre homem e homem. Não matarás. Se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você não mata ele. Mas lá no Evangelho de João, Jesus vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. E como que Jesus me amou, pastor? Ele morreu por você. Ele deu a vida dele por você. E ele estava lá antes da fundação do mundo. Ele se despiu de um trono de glória. E ele desce a essa terra. E ele desce a essa terra não para fazer a vontade dele, mas do Pai dele que enviou. Jesus, muitas das vezes nós lembramos dele como Deus, que ele é. Mas eu preciso lembrar de Jesus como homem. Tem que lembrar de Jesus como meu irmão mais velho, meu exemplo a ser seguido. E ele como homem, ele passou as mesmas dificuldades que eu e você passamos. A diferença é que ele sem pecado e nós com pecado. Jesus chora a morte de um amigo querido. Jesus sente sede quando ele vai ali falar com a samaritana. Jesus dorme no barco, cansado com o sono. E Jesus ora a Deus. E Deus não responde a oração dele do jeito que ele queria. E aí eu e você às vezes ficamos chateados. Deus, eu te peço, e o Senhor... Jesus ora 3 vezes. Ele sobe no Getsêmani. E a Bíblia vai dizer que ele suou gotas de sangue. E ele pediu 3 vezes: Pai, se tu quiseres, passa de mim esse cálice. Ele falou do que ele ia vivenciar, ele sabia. Mas no final da oração de Jesus, tem que ser o final da minha e da sua oração, o exemplo de Jesus. Mas que não seja a minha vontade, e sim a tua vontade. E Deus, a resposta de Deus para Jesus foi: não. Ah, mas foi não. Para Jesus foi não. Mas graças ao não de Deus, eu e você podemos ser chamados de filhos de Deus. Talvez o não de Deus para você hoje te faça suar gotas de sangue, te faça chorar. Mas o não de Deus é melhor do que o sim do mundo. O não de Deus é melhor que o sim do mundo. E ele vai dizer, e a Bíblia continua a falar sobre exortação, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2,
que pregue as palavras, ele vai dizer para mim e para você: inste a tempo, a fora de tempo, redágua, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. É difícil aceitar a correção, ninguém gosta. Quem é que gosta de ser corrigido? Ninguém. Quem é que gosta de ouvir, olha, você precisa mudar? Ninguém gosta. Mas não importa o quanto a verdade doa, devemos estar dispostos a ouvi-la. Para quê, pastor? Para que possamos obedecer a Deus, para que possamos obedecer a Ele mais plenamente. Devemos estar sempre preparados para servir a Deus, em qualquer situação, seja ou não seja conveniente a minha pessoa ou a sua pessoa. Que sejamos sensíveis às oportunidades que Deus nos dá, porque Deus nos dá algumas oportunidades. Ah, pastor, eu não estou com vontade de ir na igreja hoje. Nem eu que sou pastor tenho vontade de ir para a igreja, irmãos. Pastor, mas você é maluco, você é pastor, irmãos. Se tu falar que tu estava com vontade de estar aqui hoje, tu é um mentiroso. Quem é que não queria chegar cansado do serviço, trabalhar o dia inteiro? Sabe o que você quer? Banho e cama. A minha carne quer cama, quer dormir. Mas o Espírito fala: você precisa ter comunhão. Você precisa ter comunhão. Comunhão. Para ter comunhão nós temos que estarmos juntos, unidos. Você precisa ter comunhão, e na comunhão o manual vai dizer: olha, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Mas os dias são tão maus, que eu me alegro quando meu irmão está triste. Ele vai, o pastor ora, coloca ele para servir, aí ele tem alguns probleminha, aí a pessoa fala: tá vendo, pastor, se tivesse colocado eu, não tinha acontecido isso. Eu sou o cara para essa função, tá vendo? Não era ele, era eu. Ele está triste, ele fica contente com a derrota do irmão. O irmão recebe a benção, em vez dele falar: estamos juntos, glória a Deus, oramos por isso, ele fica triste. Ah, pastor, era para ser eu. Esse carro que o senhor comprou vermelho era do jeitinho que Deus tinha que dar para mim. Não era para o senhor, era para mim. Não, irmãos, eu preciso me alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, e saber que ser crente vai te custar alguma coisa. Hoje está te custando descansar um pouco mais. Hoje está te custando estar com um ente querido, às vezes com a tia, com o pai, com o irmão, com a mãe, com o esposo, com a esposa, que ainda não são crentes. Custa alguma coisa ser crente. Custa, pastor, custa, e sempre vai custar. Pastor, você queria estar fazendo essa viagem missionária? Não. Não. Mas pastor, irmão, não queria. Não queria. Eu falei que nunca mais eu faria viagem missionária. É muito cansativo. Você está aqui hoje, aí você incomoda às vezes os irmãos, aí você vai para um hotel, aí você toma banho, tem que sair correndo, vai uma cidade, vai para outra, vai para a cidade, vai para outra. São 15 dias pulando de uma cidade para outra. Dirige 6, 7, 9 mil quilômetros. É ruim. Fisicamente é muito cansativo. Abre mão do conforto da sua casa, abre mão da companhia da esposa, abre mão da companhia dos filhos. Não, eu falei: eu não quero mais. Eu vim uma vez, falei: não vou mais. Mas aí eu sou crente, irmãos, eu não faço o que eu quero. Em setembro eu fiquei ruim, doente, um mês inteiro, com a doença tão ruim, eu sentia muita dor. De madrugada eu rolava no chão do meu quarto, minha esposa dormindo, e eu falei: Senhor, se tu quiseres, me leva embora agora, a dor não passa, eu quero ir embora. O meu corpo está clamando por um corpo transformado, eu quero ir embora. E a resposta para mim foi não, porque se fosse assim eu não estaria aqui agora. E nesse mesmo processo de dor, de angústia, você fica sensível à voz de Deus, você passa a ter mais intimidade com Ele.
E aí você começa a ouvir. E Deus falou para mim: você vai na viagem missionária. Eu falei: não vou. Ele falou: você vai. E para você saber que você vai, o pastor José Leite, ele é meu sócio. Nós temos uma empresa de imóveis planejado. Além de eu ser também personal trainer, também dou aula personalizada em São Paulo. E eu tinha que fazer uma viagem para o Nordeste em janeiro. Minha sogra está no Piauí, eu tinha que ter vindo para cá. Minha esposa não pega férias. E eu ruim, estava sarando, passo na nossa marcenaria, ele estava trabalhando. E eu falei com ele que eu não ia mais. E Deus ainda falou para mim assim: ele vai te chamar e vai dizer que um pastor desistiu de ir. E quando ele te chamar, você vai dizer que vai. Eu falei, pedindo assim com carinho: Senhor, eu vou. Desse jeitinho aí eu vou, com carinho assim eu vou. E aí fiquei. Melhora um pouco da doença, começo a melhorar. Deus dá graça, foi um processo dolorido, complicado, mas melhora. E aí eu passo na nossa marcenaria, ele estava trabalhando. E eu falei assim: Zé, minha esposa não vai conseguir tirar férias, você vai fazer a viagem missionária em janeiro, mas eu não vou mais viajar para o Nordeste com a minha sogra, porque minha esposa não vai tirar férias. Ele: é mesmo? Vamos com nós na viagem missionária? Pastor Emerson desistiu. Eu falei: Jesus, eu vou. Aí contei para ele. Essa é a vida de crente. Você acha que estamos aqui porque gostamos? Não, é porque Deus manda. Você vai fazer um monte de coisa que você não quer, por amor de Cristo, porque Ele também fez o que Ele não queria por amor de mim. É esse amor que nos move. O Cristo que eu e você temos que pregar é esse Cristo amoroso, que liberta, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que também leva para o céu. Mas é condicional. Agora, ai de mim de falar para Ele. E Ele vai dizer: olha, sobre os seus ombros está imposto a obrigação de falar de mim. E ai de você se não falar. A Bíblia vai dizer. Então eu e você temos que sair daqui diferentes. Cada dia eu tenho que ser um crente melhor. Lembra-se lá da média, para você estar sempre com a média acima. Por quê, pastor? Por causa da recuperação. Hoje eu e você temos o Espírito Santo, mas o professor, porque Jesus disse: eu não deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos ensinei. Esse é o professor que eu e você temos. Esse é o manual. Espírito Santo, professor. Mas quando a igreja for arrebatada, não precisa mais de Espírito Santo. E aí o professor que vai ficar nessa terra se chama Anticristo, e ele não vai ser bonzinho. Aí você vai ter que optar em não receber marca, em não negar a Cristo e pagar com a sua vida. Porque vai dizer: tem salvação na grande tribulação? Sim. Esse é o sangue daqueles que clamam por justiça, que vieram da grande tribulação. Mas aí está o segredo, e eu encerro a minha fala. O segredo da vida é escolhas. Quem escolheu ser crente foi você. Quem escolheu ser crente foi eu. E agora eu preciso seguir a Cristo até que Ele venha buscar a sua igreja. Amém?